Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo de estatística, vamos ver distribuição de frequências usando o Excel. Você vai ver que sua vida seria muito mais fácil nas aulas de estatística se você tivesse usado esses recursos que eu vou te mostrar agora. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double deck system, sensacional, uau, uau, show, show, show. Distribuição de frequências. Quando você trabalha com uma amostra cujo conjunto de dados é muito grande, ou mesmo uma população que tenha um conjunto de dados grande, acaba ficando insano você fazer a contagem manualmente desses dados. Porque você vai ter que pegar, olhar, analisar e começar a identificar padrões. Por exemplo, nesse caso, nós temos aqui um conjunto de dados de uma amostra. Esses números que você está vendo é o tempo em minutos que cada internauta ficou conectado à internet em seu último acesso. Então aqui eu tenho 50 minutos, 40 minutos, 41, 17, ou seja, você olhando esses dados, você não consegue identificar nenhum padrão. Basicamente você só vê um monte de números. E aí que a distribuição de frequência começa a ajudar você a fazer essa análise. Ainda com 50 dados aqui, você até conseguiria fazer manualmente, mas ia levar muito tempo. Vamos ver. Nós vamos organizar essa amostra, esses dados, em intervalos. Esses intervalos são chamados de classes. Então eu coloquei aqui por um exemplo, né? Onde eu tenho aqui 7 classes, cada classe tem um intervalo de conjunto de dados. Normalmente esses intervalos são todos de mesmo tamanho. As classes têm os intervalos de mesmo tamanho. Mas tem pesquisadores que vão trabalhar de forma diferente esses intervalos. O que a gente consegue identificar aqui? Por exemplo, de 5 a 16 minutos, nós tivemos aqui 3 internautas que usaram esse tempo, de 5 a 16. Deixa eu voltar lá nos dados. Ó, de 5, 1, 2, de 5 a 16 minutos. Aqui o 3, o 11, né? Então, ó, o 11, o 5, o 11, o 5 e o 7. 3 dados. Veja, até eu aqui me perdi aqui na hora de contar. Imagine você fazendo isso para várias classes começar a contar e lançar aqui. O F que nós temos aqui é a quantidade de elementos que nós temos dentro desse intervalo. Então o F é chamado de frequência. Nesse caso, frequência absoluta, ou só frequência ou frequência absoluta. O que ele faz? Ele identifica quantos elementos da sua amostra ou da sua população, ou seja, do seu conjunto de dados, está dentro daquele intervalo. Além da frequência, aqui a gente também está com uma coluninha chamada PM, que é ponto médio, que eu vou mostrar para vocês como se calcula. Esse ponto médio vai ser muito útil para você depois calcular média, variância, desvio padrão. Nós temos aqui também a frequência relativa de cada classe. Então, se você verificar aqui, a maior frequência relativa que eu tenho aqui é de 28% da terceira classe. Então, naquele conjunto de dados, eu consigo identificar o quê? Que entre 29 e 40 minutos, eu tive 14 internautas nesse intervalo de tempo, que é
segundo a minha frequência relativa, o que mais ocorreu. 14 internautas dentro desse intervalo. E aqui eu tenho a frequência acumulativa, que ele vai acumulando para cada conjunto. Por exemplo, eu quero saber quantos internautas usaram até 40 minutos. Até 40, 26. Até 52, 34. Então isso aqui é o acumulado. Mas eu vou mostrar aí para vocês como que você faz isso daí usando o Excel e aí consegue fazer as análises que somente com aqueles dados anteriores não era possível. Então eu estou aqui com esse conjunto de dados. Esse conjunto de dados, você pode pegar ele aí na descrição, você pode pegar na descrição aqui do YouTube para você poder fazer junto comigo essa tabulação. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser o número de classes. Número de classes. Número de classes, se você não tem noção de quantas classes utilizar, ou seja, você não é um pesquisador profissional, para você calcular o número de classes, você vai fazer o seguinte, vai pegar o tamanho da amostra, que é o nosso eninho, e vai achar a raiz quadrada desse eninho, mas com o valor inteiro. Então, eu vou pegar esse número de classes, vou colocar aqui para baixo, aqui eu vou colocar só o eninho, que é o tamanho da amostra. Tamanho da amostra, eu posso pegar e contar quantos dados tem aqui na minha amostra, ou eu posso usar uma função chamada conte valores, uma função do Excel, que ele vai me contar quantos valores tem aqui dentro dessa minha amostra. Então, eu seleciono toda a amostra e ele vai falar, ó, seu N é igual a 50. Você tem 50 elementos nesse conjunto de dados. A sua amostra é de tamanho 50. Número de classes. Número de classes é um valor inteiro. Então, eu vou colocar aqui a função int, de inteiro, depois abrir parênteses, aí eu vou achar a raiz quadrada, abre parênteses, do tamanho do conjunto de dados. Fecha parênteses da raiz, fecha parênteses do inteiro. Então, para esse conjunto de dados, eu vou trabalhar com 7 classes. Para esse conjunto de dados, eu vou trabalhar com 7 classes. Pegou? Então, tá lá, ó, é igual ao inteiro, abre parênteses, a raiz quadrada de eninho, fecha parênteses. Depois, próximo passo, eu vou encontrar a entrada mínima. A entrada mínima é o menor valor que eu tenho dentro desse conjunto de dados. Então, eu vou colocar aqui a função igual mínimo. Aqui não tem problema de acentuação para essas funções do Excel, ele vai identificar depois essa função. Então, peguei aqui, selecionei todo o conjunto de dados. Nesse conjunto de dados, o menor valor que eu tenho é de 5 minutos. 5 minutos é a menor entrada. Vou agora ver a entrada máxima. A entrada máxima eu calculo igual máximo, abre parênteses, seleciono todo o conjunto de dados, fecha parênteses e Enter. O internauta que ficou mais tempo conectado foi com 88 minutos. Depois da entrada máxima, nós vamos achar a amplitude total. Amplitude total. Amplitude total, ela é o intervalo que tem do valor mínimo ao valor máximo. Aí como que você faz para calcular a amplitude total de qualquer conjunto de dados? Você coloca lá igual o maior valor que eu tiver nesse conjunto de dados menos o menor valor. Então você analisa ou usa as funções do Excel ou você analisa visualmente e aí você encontra aí a amplitude total. Nossa amplitude total é de 83 minutos. Agora nós vamos calcular a amplitude de classes.
quanto vai ter o tamanho, qual vai ser o tamanho, qual vai ser o intervalo de cada classe. Aqui você vai usar uma função chamada arredondar ponto para ponto cima, arredondar para cima, abre parênteses. Você vai colocar o valor da amplitude total dividido pelo número de classes. Ponto e vírgula. Agora você vai identificar quantas casas decimais você vai trabalhar. Aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai analisar o seu conjunto de dados. Então veja só, nessa nossa amostra não tem casas decimais. Então eu vou digitar aqui ponto e vírgula 0. Se nesse conjunto de dados que você estiver trabalhando, tiver lá vírgula e tiver um número depois da vírgula, você vai estar trabalhando com uma casa decimal. Então esse número aqui você tem que mudar para 1. Se aqui fosse, por exemplo, 62,33, então você teria lá 2 casas decimais após a vírgula. Então aqui você ia colocar 2. Então, você analisou o conjunto de dados. Qual é o maior número de casas que eu tenho aqui? 0. Então, é 0 que eu vou colocar. Fecha parênteses e Enter. Se você tiver uma amostra que tiver um elemento com uma casa decimal, aí você já muda aqui para 1. Se tiver 2 casas, para 2. Se tiver 3 casas, para 3. Então, arredondar para cima. Arredondar para cima, tá? Eu tinha colocado um N a mais. Está aí, já corrigido, arredondar para cima. Então, a minha amplitude de classes vai ser igual a 12 minutos. Então, agora eu vou montar aqui a distribuição. Então, eu vou colocar os cabeçalhos, aqui eu vou colocar classes, aqui eu vou colocar o limite inferior da classe, o menor valor da classe, depois aqui do lado o limite superior, o maior valor de cada classe. Depois eu vou colocar o F de frequência absoluta. Se você quiser, você pode escrever frequência, ou se você quiser colocar o símbolo de frequência absoluta, você segura a tecla Alt, o Alt esquerdo do seu teclado, e lá no teclado numérico independente você digita 415, tá? Então, segura o Alt do lado esquerdo, e digita 415 lá no teclado numérico e você vai ter esse Fzinho aqui de frequência. Ou pode escrever frequência, aqui não tem problema. Depois eu tenho aqui o PM, que é meu ponto médio do intervalo. Depois eu vou ter aqui a frequência relativa. Então eu vou colocar novamente a Alt 415, relativa. E aqui do lado, Alt 415, a tecla Alt 415. E aqui cumulativa. Bom, feito isso, deixa eu só colocar aqui uma cor diferenciada para esses dados. Vou digitar agora aqui as classes. Então, aqui eu tenho a primeira classe. Aqui se eu for arrastar, ele vai continuar mantendo primeira. Por quê? Porque esse ordinal feminino, o azinho ali, ele não deixa ele transformar automaticamente a próxima sequência de valores, tá? Então, aqui eu vou digitar manualmente as 7 classes. Feito isso, vamos para a próxima coluna. Agora a gente vai começar a trabalhar com fórmulas. Então você vai colocar aqui, limite inferior da primeira classe. O limite inferior da primeira classe vai ser igual à entrada mínima. O limite inferior da primeira classe é igual à entrada mínima. Enter. Então aqui 5 minutos é o meu menor valor. Depois, os próximos. Aqui na segunda classe vai ser igual o limite inferior da classe de cima mais a amplitude de classe. Só que a amplitude de classe ela é igual para todas as classes. Então você vai dar um F4
para fixar. Vai dar um F4 para fixar. Enter. Então, 17 minutos é a amplitude da próxima classe, o limite inferior da próxima classe. Vou pôr a alça de arrasto, puxo. Então, calculei aqui o limite inferior de todas as classes. Vou agora calcular o limite superior dessa classe. Então, vou fechar aqui o intervalo. Então, o limite superior vai ser igual ao limite inferior dessa primeira classe, mais a amplitude de classes, tecla F4 para fixar a amplitude, para você poder arrastar, menos, agora também tem outro detalhe, quando você estiver trabalhando com números inteiros, como é o nosso caso, esse conjunto de dados só tem valor inteiro, você vai colocar menos 1. Se tivesse uma casa decimal, tivesse lá o conjunto de dados 30,2, aqui você ia colocar 0,1, menos 0,1. Tivesse duas casas, por exemplo, tivesse lá no seu conjunto de dados 13,44, aqui você ia colocar menos 0,01, tá? Então, conforme o número de casas, você vai deslocando o 1 para a direita aí após a vírgula. Como é número inteiro, você pega e coloca menos 1. Outro dado que você pode fazer aqui para checar, estou trabalhando inteiro. Se esse limite superior é 16, o próximo tem que ser 17. Vou arrastar. Ó, se esse limite superior é 28, o próximo é 29. Quando eu estou trabalhando com números inteiros. Se for decimal, então você tem que ver o próximo decimal, qual que vai ser. Se você estiver trabalhando com uma casa, duas casas, três casas, você tem que ver qual que é o próximo. Então aqui é uma maneira de checar. Depois, esse último valor do limite superior tem que ser igual à entrada máxima. Se não for, você coloca igual e clica aqui na entrada máxima. Pronto. Definidos os intervalos. Os intervalos aqui estão todos eles definidos. Você vai passar agora a calcular a frequência absoluta. Então, a frequência absoluta é bem legal. Ele é uma função do Excel, é uma função que você vai colocar assim, igual fre, e não vai escrever o restante, porque você tem que colocar igualzinho está aqui. Se aqui está com trema e acentuação, você tem que pegar e usar trema e acentuação do jeito que está aqui. Então eu vou dar 2 cliques, ó. Cliquei, está aqui frequência. Depois ele pede a matriz de dados. A matriz de dados vai ser todo o teu conjunto de dados. Então você seleciona aqui todo o seu conjunto de dados. Depois, ponto e vírgula. Aqui tem a matriz binária. A matriz binária é todo o seu limite superior. Aí você seleciona aqui todo o seu limite superior. Fecha parênteses e Enter. Então ele mostra aqui para vocês que você está com 3 elementos entre 5 e 16 minutos. 3 internautas usando entre 3, 5 e 16 minutos. Essa função não dá para arrastar a fórmula como você fazia nos outros. Eu vou arrastar, vou fazer errado, para que caso você faça, você consiga arrumar isso aqui depois. Observe, ó, vou arrastar, não posso arrastar essa função. Vou arrastar. A hora que eu arrastei, ele calculou isso aqui totalmente errado. Vou te mostrar por quê. Eu vou calcular a soma. Se eu somar todas as frequências, se eu somar todos os números de internauta, tem que dar 50. Então, vou colocar aqui igual soma, abre parênteses, seleciono aqui todos os internautas, fecho parênteses, Enter. Ó, tá dando 60. Não pode, eu tenho aqui 50 internautas. Por que tá dando 60? Que essa função aqui do Excel, ela não pode ser arrastada. Então, como que você vai fazer?
Vamos apagar aqui o que eu arrastei, ó, só o que eu arrastei, vou apagar, vou deletar. Você vai trazer o cursor aqui na função que você escreveu. Você vai deixar aqui na função que você escreveu. Então agora vamos ver como que faz. Essa função, ela é chamada função de matriz. Função de matriz são poucas ali no Excel, mas tem características totalmente diferentes para você copiar. Então você seleciona onde você vai colocar o resultado, selecionou aonde vai colocar o resultado, a partir da fórmula que você escreveu, tecla função F2 aí no seu teclado, função F2, ele vai mostrar a fórmula para vocês, e aí coordenação motora, hein? Coordenação motora. Com a mão esquerda, segura a tecla Ctrl Shift. Segurou? Segura lá, esquece o Ctrl Shift pressionado. Com a mão direita, tecla Enter. Pode soltar, isso. E aqui ele calculou para vocês agora toda a frequência. Olha só o total, 50 internautas, bateu o total. E aqui ele contou quantos internautas tem em cada intervalo, quantos internautas tem em cada classe de frequências que você tem. Feito? Olha só um negócio, se você for querer deletar essa célula, ele vai te dar uma mensagem que isso aí não é possível. Isso aqui é uma função de matriz. E se você tentar sair, você, por exemplo, começa a digitar alguma coisa e tentar sair, você não vai conseguir, porque ele vai continuar dando essa informação para você. Como que você faz para escapar dessa célula? Tecla ESC. A tecla ESC, aquela está lá perto do F1, tecla ESC para você sair de lá. Se você quiser apagar, você tem que apagar todas as células. Você tem que apagar todas as células. Não dá para apagar uma célula só de uma função de matriz. Então vamos lá, vamos calcular o ponto médio. O ponto médio vai ser igual, abre parênteses, o limite inferior mais o limite superior, fecha parênteses, dividido por 2 e Enter. Põe a alça de arrasto, arrastei, aqui está o ponto médio. Então, na primeira classe, o ponto médio é 10,5 minutos. Na segunda classe, o ponto médio é 22,5 minutos. E aí por diante. Frequência relativa vai ser igual à frequência absoluta dividido pelo tamanho da amostra, pelo tamanho do conjunto de dados. Só que como você vai arrastar, você tem que teclar F4 para poder arrastar. Tecla F4, Enter, põe a alça de arrasto e ele aqui calculou a frequência para vocês. Você quer saber se está correto? A soma de todas as frequências relativas tem que dar 1. Então, eu vou pegar aqui a minha somatória, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, tem que dar 1 como resultado. Deu 1, perfeito, bateu os meus dados. Eu posso deixar isso aqui também como percentual. Eu posso formatar aqui essas células, aqui como porcentagem com uma casa decimal, por exemplo. Então, eu posso deixar isso aqui tudo em percentual, ou posso também com valor decimal. Aí vai de acordo com o pesquisador. Frequência acumulativa. A frequência acumulativa da primeira classe é a própria frequência absoluta. A própria frequência absoluta é a frequência acumulativa dessa classe. Das demais classes, eu coloco lá igual a frequência acumulativa de cima mais a frequência absoluta da classe. Frequência de cima, acumulada, mais a frequência da classe. Depois eu arrasto. Observe que esse número aqui, esse último valor, ele tem que ser igual a esse aqui. Então, 50, 50. Se bateu esses valores, significa que você fez corretamente. Então, frequência é isso. Quanto maior o conjunto de dados, mais fácil de você trabalhar com a distribuição de frequência aqui no Excel. Imaginem você tendo que contar cada um daqueles dados e colocando dentro dessas classes. E olha, tem mais. Vou te mostrar um outro dado bem legal. Vamos supor aqui
que você tem errado. Aqui não é 5, é 15. Se você digitar 15 minutos aqui e der Enter, ele já recalculou tudo automaticamente para vocês. Ó, o número mínimo não é mais 5, agora é 7. E se eu tirasse aqui esse dado? Não tem dado, vou dar um delete. Olha, você tem agora uma amostra com 49 e ele já recalculou tudo para você. Isso que é a parte legal. Basta você alterar os dados e a distribuição de frequência é toda recalculada novamente para você. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil e use bastante, principalmente a função matriz, a função frequência de matriz. Ela é bem legal e vai te ajudar muito aí na hora de você pegar e tabular o seu conjunto de dados. Te espero no próximo vídeo. Tchau!